Isso que é. Senhor Sepúlveda, eu tô aqui com a live ligada, mas eu não consigo ver a gente entrando aqui no canal. Sim. Eu não sei se houve alguma coisa de erro na transmissão aqui. Ah, estamos aqui já. Boa noite, meus queridos irmãos, queridas irmãs. Salve Maria Imaculada. Que alegria poder estar aqui com vocês nesse segundo dia, onde nós estamos falando coisas seríssimas sobre a crise que nós vivemos dentro da nossa Santa Igreja. E para proporcionar a vocês conteúdo relevante, eu organizei um time de pessoas que têm conhecimento, autoridade, para vir nos ajudar. E nesse segundo dia, eu estou com uma pessoa queridíssima, o senhor José Carlos Sepúlveda da Fonseca, que é um homem que tem batalhado e se posicionado firmemente nas mídias sociais a favor de Cristo, do seu reino, de Nossa Senhora, e ele estará falando conosco aqui nesta noite sobre o alerta de Fátima contra o comunismo. Meu querido irmão, meu querido amigo, o senhor José Carlos Sepúlveda, seja muito bem-vindo. Meu caro Anderson, para mim é uma alegria estar aqui. Eu também já o conheço há muitos anos, né? Você que é um batalhador sempre pelas coisas da igreja, mas particularmente pelas coisas de Nossa Senhora. É uma alegria muito grande estar aqui. E também é uma alegria grande estar aqui com o público para o qual você costuma falar, você costuma endereçar o seu apostolado. Então, eu vou começar essa live por dizer, saudá-lo, salve Maria. Salve Maria. Salve Maria. Ontem eu tive a alegria de estar indo na residência do senhor Sepúlveda. Na verdade, nós nos encontramos na Rua de Cima porque eu não encontrei lugar para estacionar. Fiquei muito feliz que ele está morando muito perto aqui da minha residência, e os cafés eu acho que poderão ser mais frequentes. Isso mesmo. Isso mesmo, muito bom, né? Fiquei muito feliz de ter ido ter com o senhor, poder ter conversado um pouco antes, e o tema que o senhor Sepúlveda irá nos trazer é de enorme relevância, pessoal, enorme relevância. Por que a gente fala que é de enorme relevância? Porque foi dito pela própria Mãe de Deus. Nossa Senhora não irá perder o seu tempo, porque ela é a Mãe do puro amor, em nos alertar, em nos admoestar sobre esses tempos difíceis que vivemos. E como vocês sabem, nós estamos aqui numa semana onde nós estamos fazendo um lançamento de um livro que me causou muita alegria poder editar ele na Imaculada. É o livro de um teólogo americano, um católico comprometido, muito sério, o Dr. Kelly Bowring, pai de 8 filhos. Ele escreveu esse livro, Segredos, Castigos e Triunfo dos Corações de Jesus e Maria, e o que é mais legal, né? E o que Deus nos convida a fazer. A intenção do Dr. Kelly, e a gente chamando o senhor Sepúlveda para nos ajudar com isso, não é de maneira nenhuma assustar, mas trazer a realidade e nos preparar, principalmente, por uma vida firme de oração, de santificação pessoal, aprender as estratégias que o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria têm nos dado para esses tempos. Então, nós estamos na semana deste livro. Eu digo para vocês, queridos, adquiram. Adquiram porque na contracapa do livro, eu coloquei dizendo que dentro desse livro, senhor Sepúlveda, o Dr. Kelly, ele mesmo que coloca o equivalente a, vamos dizer assim, que é uma biblioteca de aparições marianas e desses avisos do céu. Então, talvez as pessoas não tenham tempo para ficar estudando várias obras, e ele conseguiu resumir e fazer um manual, um manual de sobrevivência, tá? Então, sempre nesses lançamentos, a gente oferece alguma coisa de bom para os nossos amigos. Então, as pessoas levando esse livro aqui, ela leva de brinde o Magnífica Promessa dos Primeiros Sábados, que foi um pedido de Nossa Senhora de Fátima, comunhão reparadora, e quem as fizer, ela garante a salvação, e as pessoas estarão recebendo este livro e o frete grátis. E você sabe que tem o kit 1 e o kit 2, e o kit 2 você também leva o Jesus Rei de Amor, numa baita de uma promoção, para você já começar a se preparar para ter um mês muito frutuoso com o Sagrado Coração de Jesus. E aí a gente pede para vocês, queridos irmãos, esse like caprichado que vocês nos ajudam muito com a propagação do conteúdo dessa live. Cada like que você dá, esse robozinho chamado algoritmo que fica por trás, ele entende que esse conteúdo é importante e compartilha com as pessoas. Então, por favor,
ajude-nos dando o seu like, comentando e compartilhando para que todo esse conteúdo que o Sr. Sepúlveda vai nos ajudar hoje chegue ao máximo de pessoas possíveis. Amém, Sr. Sepúlveda? Meu caro Anderson, eu vou tomar a liberdade de primeiro me apresentar um pouco, porque muitas pessoas podem não me conhecer e provavelmente não me conhecem. Por favor, querido. Sou um português, perguntam-me sempre, sou nascido em Portugal, claro, nascido em Portugal, e tenho a alegria de ter nascido no dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, da primeira aparição de Nossa Senhora de Fátima. Eu vivo no Brasil há muitos anos, portanto, já de nascimento estou ligado a Fátima, mas depois eu vim para o Brasil jovem, com 18 anos, e aqui travei contato, e vim para isso, travei contato com o professor Plínio Corrêa de Oliveira, que eu considero, além de um grande católico, de um grande batalhador contra o comunismo, que nós vamos falar aqui hoje sobre isso, eu considero um dos grandes apóstolos de Fátima. Há vários apóstolos de Fátima, mas ele foi um empenhado apóstolo de Fátima. A sociedade que ele fundou, Sociedade Brasileira de Defesa de Tradição, Família e Propriedade, difundiu a mensagem de Fátima largamente no Brasil, e depois outras associações autônomas e co-irmãs que se foram fundando em vários países, por inspiração dele, também difundiram muito a mensagem de Fátima, inclusive quando a cortina de ferro ainda estava levantada, pessoas ligadas ao Dr. Plínio foram para trás da cortina de ferro e ali difundiam a mensagem de Fátima, com perigos de perseguições e tudo mais. Bem, já agora, já para completar essa história, mesmo depois da queda da cortina de ferro, foi feito um grande trabalho para a difusão da mensagem de Fátima atrás enfim, na Rússia e em outros países, mas o atual governo da Rússia deu fim a toda essa difusão da mensagem de Fátima. Foi tirando os padres que faziam ali difusão da mensagem de Fátima, foi cerceando completamente a difusão da mensagem de Fátima na Rússia. Bem, então, voltando à história, eu, portanto, tenho essa ligação, por um lado, de ter nascido de Nossa Senhora de Fátima, por outro lado, de ter vindo batalhar pelos ideais da civilização cristã, da tradição, família e propriedade, tendo como um dos pontos chaves a mensagem de Fátima, tendo como um dos nortes a mensagem de Fátima. Eu agora, Anderson, vou aqui fazer uma coisa que eu não sei se você vai achar por bem ou não, mas é o seguinte, eu vou fazer um pouquinho a explicação de quem é Nossa Senhora de Fátima, porque eu acho que há muita gente hoje em dia... A live é sua. Fique certo. À vontade, meu querido, por favor. Bem, hoje há muitas pessoas, sem maldade nenhuma, que falam de Nossa Senhora de Fátima, rezam a Nossa Senhora de Fátima, mas muitas vezes não conhecem a história de Nossa Senhora de Fátima. Então, eu faço uma história muito breve mesmo. Em 1917, portanto, há 104 anos, vejam bem, 104 anos. Eu vou depois me perguntar o seguinte, o que é que vale uma mensagem de 104 anos atrás? Mas pronto, há 104 anos, Nossa Senhora de Fátima apareceu para 3 pastorinhos em Portugal. Eu sei que muitos dos que estão me assistindo conhecem essa história, mas eu estou apenas contando para aqueles que podem eventualmente não conhecer. Eram 3 pastorinhos no interior de Portugal, um lugar bem simples. Eles estavam levando as ovelhas da família, eram 3, era Lúcia, era Francisco e Jacinta. Francisco e Jacinta eram irmãos. Lúcia era prima dos 2. E eles estavam na simplicidade de pessoas do campo,
tocando as suas ovelhas, um terreno bastante acidentado, um pouco pedregoso, com oliveiras, e de repente eles veem uma luz sobre uma azinheira e veem que ali aparece uma senhora que a irmã Lúcia descreveu como uma senhora mais brilhante do que o sol. Ela faz uma descrição, assim, quando eu, por exemplo, agora disse isso, isso arrepia, assim, uma senhora mais brilhante do que o sol. E ela vai, e é uma coisa curiosa, ela conversa e ouve Nossa Senhora. A Jacinta ouve Nossa Senhora, vê e ouve Nossa Senhora, mas não conversa com ela. E o Francisco vê Nossa Senhora, mas não ouve. Bom, então os 3 pastorinhos estavam ali, viram Nossa Senhora, e a irmã Lúcia, naquele sistema bem simples de uma camponesa portuguesa, simples, bem jovem, ela diz assim: Vossa Mercê que me quer. Bom, e ali Nossa Senhora vai começar a falar com ela e depois vai dizer o seguinte: eu virei aqui várias vezes, sempre no dia 13. Virei todos os meses até outubro. Portanto, ela estava em maio, virei em junho, em julho, agosto, setembro, outubro. E depois ela diz que ela vai começar a fazer pedidos e vai começar também fazer revelações para eles. Eu não vou me deter agora em todas elas, eu só vou contar, para quem não saiba, que Nossa Senhora, a um certo momento, promete que na última aparição daria um grande sinal para mostrar ao público que aquelas aparições eram verdadeiras. E esse milagre é o chamado milagre do sol. Já as aparições de Fátima já tinham se espalhado, já havia muita gente que tinha ouvido falar, e aqui eu lhes conto mais um fato também relacionado com a minha família, que tem a ver com isso. Minha avó... Isso eu gostaria que o senhor fizesse, senhor Sepúlveda, porque é a sua história, da sua família, que é de lá, né? A minha avó paterna estava em Fátima quando ocorreu o milagre do sol, e ela viu o milagre do sol. E ela descrevia exatamente o milagre do sol como é descrito nos livros, o sol que rodopiava no céu, que se jogava sobre o público, as pessoas que estavam todas molhadas por causa da chuva e que ficaram secas, enfim, toda essa narrativa ela fazia. Bem, então nós temos esse milagre para comprovar as aparições e Nossa Senhora vai dizer várias coisas aos pastorinhos e vai dar várias revelações aos pastorinhos. Como eu disse, eu não venho aqui fazer uma exposição sobre toda a mensagem de Fátima, sobre todos os milagres, sobre tudo isso. Isso seria um curso. Falar sobre isso seria um curso. E há muitos livros escritos, há muitas análises feitas, há muitas análises dos escritos da irmã Lúcia, enfim, há muita coisa a tratar assim. Mas eu vou tratar de algumas coisas importantes. Vejam que a mensagem vai ser dada a 3 crianças simples. O que eram 3 crianças que viviam no interior de Portugal, que tocavam as suas ovelhas, que não havia televisão, não tinham esses meios de comunicação, não tinham internet, né? Talvez para a felicidade deles, não tinham internet. Mas esses pastorinhos, Nossa Senhora vai lhes falar de um grande panorama do mundo, o que já não é o habitual do pensamento de 3 crianças que vivem no campo. Eles pensam naquela vida do dia a dia, nas suas ovelhas, no seu pastoreio, na pessoa que ficou doente, no parente que morreu, enfim, essa vida do dia a dia, o casamento de todas essas coisas corriqueiras. Pois Nossa Senhora vai lhes falar do mundo, vai lhes falar da igreja, vai lhes falar de castigos.
E Nossa Senhora vai, é uma das coisas que está aí nesse livro, vai nos mostrar um inferno. Mostra-nos o inferno e depois explica que ali era o lugar para onde muitas almas iam. Por quê? Porque se perdiam por causa dos males que havia no mundo e também porque não havia quem rezasse por elas, essas pessoas. E que ela, portanto, pedia que as crianças, mas depois ela pedia a todos os homens, portanto, a todos aqueles que conhecessem a mensagem, que rezassem para que os outros se salvassem, que fizessem penitências. Nossa Senhora vai insistir muito rezar o terço. Ela vai insistir nisso, rezar o terço. Bom, e Nossa Senhora vai dizer o seguinte: é preciso fazer sacrifícios, é preciso fazer penitências e mais, é preciso mudar de vida. Porque já havia muita decadência moral, já havia, por exemplo, famílias que aparentemente estavam bem constituídas, mas que havia muitos adultérios, havia muitas traições, havia, enfim, havia tudo. Havia muito ateísmo, havia muito descaso da religião, havia muita e muita coisa. O mundo estava se lançando numa coisa que era a admiração cega pelo progresso, que o progresso ia salvar a humanidade, que a ciência, a técnica iam salvar a humanidade. E cada vez menos se pensava em Nosso Senhor, na sua paixão, na salvação que ele veio trazer aos homens. Então, Nossa Senhora veio advertir sobre isso. Bom, só que Nossa Senhora vai aparecer, como eu disse, em 1917. Estávamos em plena Primeira Guerra Mundial. Aqueles que puderem estudem um pouco sobre isso e leiam um pouco sobre a Primeira Guerra Mundial. Por certo, muitos já o terão feito. Mas os outros que não o fizeram, que possam fazer, vejam um pouco o que foi o terrível da Primeira Guerra Mundial. Antes da Primeira Guerra Mundial, o Papa São Pio X, ele era muitas vezes visto, era um homem muito sério, São Pio X, ele lia todos os dias o jornal para acompanhar os acontecimentos, e ele muitas vezes dizia: preocupa-me essa guerra que virá. Ninguém sabia, ninguém falava de guerra, e ele dizia: preocupa-me essa guerra que virá. Mas alguém dirá: bom, claro, preocupava a guerra que virá por causa das mortes, dos tiros. Não, não é só por causa disso. É porque essa guerra ia convulsionar os países, ia destruir mais ainda a ordem cristã dos países, ia reforçar o ateísmo nas nações. Por isso, ele tinha muito essa preocupação. Pois Nossa Senhora aparece durante essa guerra e diz o seguinte: uma das coisas que Nossa Senhora diz é isso exatamente. Se os homens se converterem, ou seja, se os homens deixarem de pecar, se os homens rezarem mais o terço, se os homens se penitenciarem pelos seus pecados e deixarem de ter essa soberba ateia, essa soberba, esse orgulho de uma civilização que se bastava a si mesmo. Se os homens fizerem isso, haverá paz no mundo outra vez. Se isso não acontecer, e aqui nós vamos entrar no ponto que eu queria tratar mais hoje à noite. Se isso não acontecer, haverá uma segunda guerra. E ela até fala de um sinal. Eu também conheço pessoas da minha família que viram esse sinal. Haverá um sinal no céu, que é o sinal de que começará uma nova guerra. E assim foi. Houve um sinal que foi uma espécie de aurora boreal, mas que foi vista em toda a Europa, em lugares onde nunca é vista uma aurora boreal. Bem, e ela disse o seguinte: virá uma segunda guerra. Eu até vou aqui, eu tenho aqui o trechinho do que Nossa Senhora diz, e acho que é melhor pegar as palavras de Nossa Senhora, porque elas são muito importantes. Diz assim: a guerra vai acabar, era a Primeira Guerra Mundial. Mas se não senhor deixar... Sepúlveda,
só uma coisinha aqui. A imagem do senhor, ela tá um pouquinho ruim. Será que é por causa da internet? Só perguntar pro pessoal aqui. Pessoal, vocês estão escutando bem o que ele está dizendo, né? Porque, infelizmente, ó, a sua internet está travando um pouco. Mas deixa eu só perguntar aqui pro pessoal. Pessoal, vocês conseguem escutar o que ele está dizendo? Porque aí, ó. Então tá bom. O senhor Sepúlveda, a imagem não está 100%, mas o pessoal está escutando. Então, por Sim. gentileza, o senhor pode prosseguir. Bem, então é o seguinte, diz aqui Nossa Senhora, a guerra vai acabar, era a Primeira Guerra Mundial, mas se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI, portanto era no reinado do Papa Pio XI, começará outra pior. Quando virdes uma noite alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá de que vai punir o mundo de seus crimes. Por meio da guerra, da fome e das perseguições à Igreja e ao Santo Padre. Vejam que isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Nós já vamos chegar lá. Para impedir essa guerra, virei pedir a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração de Maria, ao meu Imaculado Coração, e a comunhão reparadora dos primeiros sábados, de que falou o Anderson. Se atenderem aos meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados. O Santo Padre terá muito que sofrer, várias nações serão aniquiladas. Vejam bem, várias nações serão aniquiladas. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. Ora, eu queria então chamar a atenção do seguinte. Vejam como Nossa Senhora dá aqui uma sequência de fatos. Vejam que ela está falando para 3 pastorinhos. Talvez que nem sabiam o que era a Rússia, não sei quantos. Se eles disseram que ouviram isso, eles não podiam ter inventado. Aliás, o governo português era um governo maçônico, republicano, anticlerical, e autoridades portuguesas prenderam os meninos e começaram a fazer interrogatórios separados um por um e ameaçando-os com torturas, dizendo o seguinte: se você continuar a dizer essas coisas, você vai ser colocado dentro de um caldeirão de azeite a ferver. E eles, tranquilamente, continuavam a dizer o mesmo. Ou seja, potencialmente eles eram mártires, porque eles aceitaram ser martirizados. E mais, quando um era interrogado e depois desaparecia, diziam para o seguinte, que o outro já estava dentro do caldeirão de azeite. Então, mas eles continuavam impávidos, aceitavam esse possível martírio. Então, vamos ver o que é que Nossa Senhora diz. Virá um grande sinal de que Nossa Senhora vai punir o mundo por seus crimes, por meio da guerra, da fome e das perseguições à Igreja e ao Santo Padre. Bom, isso tudo aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Foi uma das guerras mais destruidoras. Foi uma das guerras em que os católicos foram perseguidos tanto pelas forças do comunismo como pelas forças do nazismo e do fascismo. Os católicos sofreram em todas as partes. Houve fome, houve morte à vontade e houve perseguições à Igreja e ao Santo Padre mesmo. Mas vejam aqui, e depois diz o seguinte: se atenderem aos meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, vejam o seguinte, ela está falando de que se o mundo atender aos pedidos dela, Nossa Senhora, a Rússia se converterá. Portanto, a Rússia seria o foco de um mal muito grande. Uhum. Vejam que Nossa Senhora, quando apareceu e disse essas palavras, a Rússia não era comunista. Ia ficar comunista
ao final das aparições. Se atender aos meus pedidos, a Rússia se converterá e terá paz. Se não, a Rússia espalhará seus erros pelo mundo. Ou seja, Nossa Senhora vai mostrar que há um castigo especial, que é que a Rússia vai espalhar seus erros. Vejam bem, erros. Nossa Senhora não está falando de bombas, nem de tiros. Ela vai falar disso ainda, vai falar disso. Mas ela está falando, antes de tudo, de erros. Nós já vamos ver como esses erros continuam nos dias de hoje. Uhum. E depois diz, a Rússia promoverá guerras e perseguições à igreja. Os bons serão martirizados. Portanto, agora vamos à sequência dos fatos. Haverá uma segunda guerra e, ao final da segunda guerra, a Rússia espalhará seus erros pelo mundo. Ora, quem é que saiu vitoriosa em boa parte da Segunda Guerra Mundial por uma traição? Foi a Rússia comunista. Foram todos os países satélites. E o comunismo se espalhou pelo mundo inteiro. Foi depois espalhar na China, foi espalhar em tantos e tantos outros países. Alguém dirá, bom, mas então Nossa Senhora não falou do nazismo. Só que o nazismo era proveniente dos erros do comunismo. O fascismo era proveniente dos erros do comunismo. Portanto, esses males todos eram provenientes dos erros que Nossa Senhora apontou. E, portanto, Nossa Senhora disse que o comunismo seria, os erros da Rússia, seriam um grande flagelo do mundo. Ora, os erros do comunismo continuam a ser o grande flagelo do mundo. Eu depois vou responder aqui a uma objeção que eu vi hoje e que eu gostaria muito de responder, mas primeiro eu vou prosseguir aqui na minha exposição. Nós hoje... Diga. Você ia dizer alguma coisa, Anderson? Não, eu falei, por favor, pode prosseguir, Sr. Sepúlveda. Então, vamos ver o que é que Nossa Senhora... o que é que eram esses erros? Os erros é o seguinte: o comunismo era ateu, o comunismo era materialista, o comunismo era estatista, o Estado mandava em tudo, o comunismo era perseguidor da religião, o comunismo era contra a família, o comunismo era contra a propriedade privada, consagrada em mandamentos da lei de Deus. O comunismo era contra tudo aquilo que Nosso Senhor ensinou quando disse: amai-vos uns aos outros, porque o comunismo era o ódio puro. Era o pai denunciando um filho. Era um filho denunciando um pai. Era a desconfiança montada em toda a sociedade. Era o ódio alimentado de classe a classe. Tudo isso fazia do comunismo o quê? Uma seita anticatólica. E esses erros todos estavam sendo espalhados. Mas há mais do que isso. Nossa Senhora depois diz o seguinte, que esses erros iam se espalhar, mas que eles iam... o comunismo ia promover revoluções pelo mundo, ia promover destruições pelo mundo. Bom, então vamos falar aqui do comunismo enquanto uma organização, não, portanto, só dos erros dele, mas uma organização que, pela sua própria doutrina, tenta que todas as nações sejam subjugadas por essa doutrina, esses erros pérfidos. E quer que cada homem seja moldado aos olhos, pela forma desses erros. Por exemplo, destruir as famílias. Por exemplo, promover o aborto.
Por exemplo, promover o divórcio. Por exemplo, destruir as famílias, os lares. Por exemplo, promover a baixa natalidade. Por exemplo, destruir as modas e fazer com que as pessoas andem vestidas de modo imoral. Isso tudo o comunismo faz. Mas mais, ele quer que tudo seja coletivo, que as pessoas não tenham personalidade, elas sejam escravas do Estado. E nós vemos que o comunismo também espalhou miséria largamente pelo mundo. Bom, então, isso continua a valer hoje em dia. Mas eu agora vou falar de uma outra coisa. Por certo, haverá aqui pessoas que já estudaram um pouco o que é a chamada Revolução Cultural. Pois, prestem bem atenção, esses são também os erros que a senhora falou. Nós temos escolas de comunismo novas, que há muitos anos vêm atuando, que não fazem mais a revolução pelas armas, como faziam os guerrilheiros comunistas, mas fazem uma guerrilha espiritual. Fazem uma guerrilha que destrói a família. Fazem leis iníquas. Fazem, por exemplo, ideologia de género, que é uma das maiores aberrações que a humanidade já viu. Fazem pseudo-casamentos que nada têm a ver com a lei de Deus nem com a lei natural. Tudo isso são aprovado dentro da igreja hoje em dia, né? Porque a Alemanha e o Brasil já estão indo na esteira, né? Exatamente. Bom, ora, aqui está uma pessoa que também, a bisavó dele está no Milagre do Sol. Os bisavós dele, eu era minha avó paterna. Bom, então, tudo isso mostra como Nossa Senhora previu acontecer. E vejam que Nossa Senhora previu, ainda o comunismo não estava instaurado, iria ser instaurado, e a profecia dela se arrasta pelo tempo. Mais de 100 anos, e ela continua atual. Quando Nossa Senhora diz que nós devemos fazer sacrifícios, entre eles está combater o comunismo. Porque não é muito agradável fazer isso. Já pensaram quantas pessoas morreram nos campos de concentração? Quantos católicos morreram nos campos de concentração? Foram milhões de mortos. Quando se vai à Lituânia, por exemplo, há um Monte das Cruzes, que é uma das coisas mais impressionantes que a pessoa pode ver. Cruzes e cruzes e cruzes e cruzes. Cada uma daquelas cruzes é um católico morto nos campos de concentração, ou pelas torturas, ou pela perseguição dos comunistas. Hoje em dia, nós temos irmãos nossos, nesse momento que estamos falando aqui, nesse momento, temos irmãos nossos que estão nas catacumbas da China. Temos irmãos nossos que estão sendo perseguidos na China. Temos bispos que desaparecem e nunca mais se ouvem falar deles. Temos padres que andam escondidos para poder levar a comunhão, para poder levar a confissão, para levar a comunhão, para celebrar santas missas clandestinas na China. Essa ditadura genocida que é a chinesa. E nós temos isso nos dias de hoje. E eles são heróis que estão lá resistindo. E, meus caros, às vezes, nós católicos dizemos assim, mas vamos fazer uns negocinhos com a China. Nós estamos fazendo negocinhos com a China, alimentando os carrascos que estão matando os nossos irmãos nas catacumbas.
Imagine que fosse você que estivesse lá na catacumba e soubesse que um católico está pagando para os seus carrascos. Então, o que Nossa Senhora disse está acontecendo hoje em dia. Está acontecendo hoje em dia. E eu faço só um parênteses aqui. Ainda hoje eu li notícias em Portugal, mas tem saído no mundo inteiro, que cada vez é mais provável, ainda hoje eu li um jornal português que dizia isso, que o que nós estamos sofrendo dessa pandemia é um ato de guerra biológica provocado pela China comunista. Repete isso daí de novo, deu uma isso travada. Não é invenção minha. Deu uma travada justamente na hora que o senhor falou. Retorna só um pouco, senhor Sepúlveda, por gentileza. Eu estou dizendo que ainda hoje eu li e tem saído nestas semanas várias notícias pelo mundo, e eu li hoje no jornal português que há evidências militares de que a China comunista há 5 ou 6 anos se preparava para uma guerra biológica com um vírus como esse. Portanto, o mundo, de repente não, o mundo, ao fim de um ano e tanto, vai entrando na perspectiva de que nós não estamos diante de uma epidemia, estamos diante de um ato de guerra. E guerra do comunismo. E eu volto a repetir, eu não estou inventando isso. Eu não estou inventando isso. Isso está em vários jornais do mundo. Está em jornais dos Estados Unidos, está em jornais da Europa, está em jornais em várias partes do mundo. Senhor Sepúlveda, nós postamos um vídeo. Nós postamos um vídeo recentemente no Instagram, onde uma jornalista americana denunciou esse fato que o senhor acabou de mencionar agora. Só que, infelizmente, depois de 5 minutos postado, o Instagram tirou essa notícia do ar. Eu coloquei no grupo do Telegram, mas eu endosso essa sua fala, porque é uma coisa notória que está sendo ventilada pelo mundo inteiro, pelo menos jornalistas sérios estão denunciando isso que o senhor acabou de falar agora, essa guerra que a China comunista move contra nós através dessa questão desse vírus, né? Chamado por muitos de vírus chinês. E veja uma coisa, Anderson, são relatórios militares que vieram a público. Portanto, não é uma invenção nem do Anderson, nem minha, não é uma notícia que nós ouvimos, contaram-me que tal coisa. Não, está nos jornais. Está nos jornais. Eu até deixo aqui o nome do jornal português onde saiu, porque foi o último que eu li. Correio da Manhã. Quem quiser, entre no site deles e veja lá. Portanto, não é uma notícia de o fulano me contou, o Anderson ontem quando veio aqui me contou, sabe? A última novidade, não foi nada disso. É uma coisa que está nos jornais, foi publicada em vários países do mundo. Então, o que Nossa Senhora disse é verdade, mas não é só isso. Esqueça agora isso da China e vamos ver o seguinte, o que é que estão ensinando para os nossos filhos nas escolas? Ideologia de género. Há dias atrás, um amigo meu me disse assim, Sepúlveda, eu hoje, por acaso, entrei na TV Cultura de São Paulo e vi um professor vestido como um bolchevique que estava dando aulas para alunos do curso médio, certamente, falando da Revolução Russa comunista e dizendo que Lenin foi um dos maiores homens da humanidade. Isso está nas nossas barbas. Por que é que há tantas pessoas que hoje em dia, entre os católicos, não só entre os católicos, mas entre os católicos, marcadamente, querem fazer homeschooling? Por quê? Para livrar os seus filhos dessa perfídia que é espalhar os erros que Nossa Senhora falou contra. Bom, mas Nossa Senhora disse uma coisa muito importante. Rezem o terço. Rezem. Veja o que ela disse especificamente, o terço. Por quê? Porque o terço é uma arma contra os erros, precisamente.
O terço é uma arma contra a ação do demônio. O terço é uma arma maravilhosa que traz graças muito importantes para a alma das pessoas. E, além disso, Nossa Senhora disse, façam penitência. Façam penitência. E uma terceira coisa que ela disse é o seguinte, peçam por aqueles por quem ninguém reza. Peçam para as pessoas se converterem. Peçam para elas poderem melhorar, as pessoas que estão mal. Mas esse trabalho que nós temos que fazer não é um trabalho. É claro que não é para fazer um trabalho a pontapés, ninguém vai fazer isso. Mas não é um trabalho que diz o seguinte, você quer levar essa vida? Então leva, cada um leva a sua vida. Não, cada um leva a sua vida, não. Não, o Senhor deu os mandamentos. Não, o Senhor disse para não fazer tal coisa, disse para não fazer tal outra. E depois, quando ele perdoava, dizia, vai e não tornes a pecar. Então, uma das coisas que nós precisamos ter, e eu gosto muito uma das coisas que eu gosto muito do trabalho do Anderson, é o seguinte, é que todas as forças revolucionárias nos fizeram crer que o pecado não existe, que a condenação não existe. Sim. Não, você pode fazer tudo o que quiser, que está tudo bem, sempre está tudo bem. Não. Então, um dos apostolados aqui é exatamente mostrar como os homens ofendem a Deus, ofendem a Nossa Senhora. E por isso vêm esses castigos. Eu não sei, meu caro Anderson, se essa exposição atende mais ou menos. Eu depois gostaria de responder aqui umas objeções, mas eu não sei se mais ou menos isso atende ao que você tinha pensado ou não. Sim, principalmente essas questões quando o senhor começou a falar também, a gente não tinha nem combinado, mas eu achei oportuníssimo o senhor tratar que a causa dos males do mundo todo se dá por causa dos pecados. Nossa Senhora, como uma mãe que ama, aparece, pede, faz um pedido, oferecendo depois desse pedido uma graça especialíssima, como que um milagre, né, Senhor Sepúlveda? Quer livrar da guerra? Quer livrar das condenações? Quer livrar dos castigos? Convertam-se. E o homem, já em 1917, com o coração empedernido, não faz caso da mensagem de Nossa Senhora e prova aquilo que está na Sagrada Escritura em Oséias capítulo 8, versículo 7. Visto que plantaram o vento, colherão tempestade. Então, tudo isso que nós estamos colhendo fruto hoje é verdadeiramente a desgraça do pecado. Então, a Nossa Senhora, ela sempre vem pedindo isso, conversão, penitência, oração. E essa questão da gente falar muito seriamente sobre a questão dos novíssimos, como o senhor mencionou do nosso apostolado, foi justamente por ver isso em Fátima. Porque, assim, eu também tive a oportunidade de ir lá na casa da irmã Lúcia, ver algumas fotos, conversar com a prima da irmã Lúcia, e Nossa Senhora mostra para 3 crianças isto, e diz, olha para onde vão as almas dos pobres pecadores. Então, quer dizer, pior do que a guerra e de tudo isso é o fruto que ocasiona na morte. E aí a gente vê esse processo revolucionário, o quanto ele é diabólico. Assim, claro, eu falo com muita tristeza sobre isso, tá? A questão desse MC Kevin. Esse menino que morreu, estava drogado, fumou maconha, bebeu, usou uma droga chamada MD e estava tendo relação sexual com uma prostituta na varanda e cai. E aí a gente vê como a tomada dessas ideologias infiltrou tão fortemente dentro da igreja por meio da teologia da libertação, que nas minhas próprias mídias sociais eu encontrei pessoas da igreja falando que ele estava sendo recebido pelo pai, né, no céu. Então, quer dizer, foi um menino protestante do cabelo amarelo lá, Yuri Tamashida, um japonesinho, começou a fazer oração diante do corpo dele. Senhor, eu tenho certeza que o MC Kevin está diante, mas ele é protestante. Entendeu? Então ele já vem de uma heresia profunda. Agora, católicos colocando nas mídias sociais
Isso, então, você vê, é uma loucura, porque o que estão se vivendo hoje é fruto desse processo revolucionário, dos erros da Rússia, e como punição tem um inferno, e nem isso mais as pessoas acreditam, senhor Sepúlveda. Entendeu? Canonizando o rapaz, nem rezando pela alma dele, caso ele tenha tido uma graça particular na hora da morte ali, entendeu? Mas falando isso, endossando a fala do Senhor sobre essa questão de castigos por causa do pecado, e já catando um pouco desse gancho, desses erros pelo mundo. Claro, importantíssimo, o Senhor colocou como ditadura, as escolas, a família, como erro do comunismo. Agora, eu te deixo à vontade, se o senhor quiser prosseguir com alguma coisa mais relacionada a isso, ou quiser responder algumas objeções. Fica à vontade, senhor Sepúlveda. Há uma objeção que é o seguinte. Nossa, o Anderson está aqui falando de coisas terríveis. Não, não é o Anderson. Quem falou foi Nossa Senhora. Uma vez uma pessoa me disse, vocês ficam assustando as pessoas. Desculpe. Se você quiser dizer isso, diga que Nossa Senhora fez isso. Não nós, porque nós não inventamos a mensagem de Fátima. Agora eu pergunto o seguinte, vamos a um exemplo bem simples. Imagine que há uma criança pequenininha, assim, muito alegre, muito risonha, um pouco travessa, e que faz as suas piruetas e tal, e de repente a mãe vê que ela tem uma vela acesa na mão e está brincando com o fogo. A mãe, quando diz assim, minha filha, cuidado com isso, não mexa nisso, você vai se queimar. Ela está assustando a criança? De jeito maneira. Ela está salvando a criança. Amando, cuidando, salvando, com certeza. Ela está deitando todo o seu amor para não ver aquela criança queimada. Ela até pode gritar, ela até pode se exaltar um pouco, mas é por amor que ela está fazendo aquilo. Não para assustar ninguém. Mas para fazer a pessoa pensar o seguinte, você pode estar caminhando para a perdição eterna. Nós vemos hoje, sobretudo no meio dessa epidemia, todas as pessoas pensando, nossa, se eu tiver uma vacina eu me salvo. Meus caros, Nossa Senhora vai dar uma coisa muito importante. Nossa Senhora veio pedir penitência, oração, etc., para que nós nos salvarmos eternamente. Porque morrer todos os dias, todos nós vamos morrer um dia. Mas as pessoas pensam nessa coisa imediata, que é a morte, mas não pensam o seguinte, e depois da morte? Sim. O que eu estou fazendo para depois da morte? Que isso é o principal que o católico devia pensar e não pensa. Então, Nossa Senhora veio definir quais eram os erros que se espalhariam pelo mundo. Portanto, vem nos ajudar a identificarmos os erros e não sermos enganados por eles. O Anderson disse aqui uma coisa muito importante. O mais terrível disto tudo foi que estes erros entraram na própria igreja. Os erros que Nossa Senhora falou... Cara... Não, prossiga, fala. Não, pode falar. Diga, Anderson. É porque quando eu estava conversando com o senhor ontem, o senhor, não sei se mencionou, se foi um cardeal que falou, a mensagem de Fátima é uma mensagem de alegria, e vamos celebrar a alegria. Aí o senhor falou, qual é a alegria? É uma mensagem de tragédia, mostra o inferno, fala de guerras, e até os nossos prelados parece que não levam muito a sério isso, meu Deus do céu, é muito difícil, senhor Sepúlveda. E, sobretudo, vejam o seguinte, no Concílio Vaticano II, eu não vou tratar aqui do Concílio Vaticano II, vou só dizer uma coisa importantíssima. No Concílio Vaticano II, centenas de bispos pediram que o comunismo fosse condenado pelo concílio, para alertar as pessoas e os católicos contra os erros que Nossa Senhora tinha alertado. O que é que aconteceu com esse pedido? Foi engavetado. Esse pedido foi engavetado. E o que é que aconteceu? Nós vimos a tragédia que nós estamos assistindo.
teologia da libertação, erros do comunismo ensinados dentro da igreja, pessoas promovendo invasões de terras, pessoas promovendo destruição das famílias, dizendo que está tudo bem, que se a pessoa quer viver um amor de outra maneira, pode viver. Ora, isso, Nossa Senhora veio alertar contra esses erros. Disse que seria o castigo, seriam esses erros espalharem. Ora, esses erros espalharam dentro da igreja. E hoje, o mais terrível de tudo é o seguinte: diante da confusão que o mundo está, diante da destruição que o mundo está, digam aqui, as pessoas estão ouvindo aqui, se daqui a 20 minutos vier uma notícia de que começou uma guerra, alguém acha que é impossível? Eu não estou dizendo que vai começar, eu só estou dizendo o seguinte: se alguém disser que começou uma guerra no mundo inteiro, alguém dirá, nossa, mas eu nunca pensei que fosse começar. Não, pelo contrário, nós estamos a toda hora sobressaltados. O que é que acontecerá agora? O que é que poderá acontecer agora? Por quê? Porque o mundo está numa confusão terrível. O que é mais terrível nisso tudo? É que nessa confusão toda, inclusive deste vírus chinês, nessa confusão toda, nós olhamos para dentro da igreja e só vemos confusão também. Meus caros, eu vi fotografias, acho que muitos talvez tenham visto, comovedoras, de pessoas simples, bem simples, humildes, nesse interior do Brasil, procurando uma igreja para entrar e as portas fechadas. E ali, à porta fechada da igreja, ajoelhadas, com um terço na mão, rezando. Ora, a porta da igreja devia estar escancarada para as pessoas irem até o Santíssimo Sacramento, para as pessoas irem a rezar a Nossa Senhora, para as pessoas irem fazer as suas penitências. Como é que nós podemos acreditar que a igreja, onde está nosso Senhor Jesus Cristo, no sacrário, possa ser ocasião, ele que foi o mestre, ele que foi o divino médico que curou a tanta gente, como é que nós podemos imaginar que aos pés dele nós vamos contrair doenças? Isso seria uma contradição. Nós temos que nos aproximar com confiança dele, que está pronto a ouvir a nossa oração, mas não. Há gente na igreja que fecha as portas da igreja e nos deixa de fora. Isso é um dos castigos que Nossa Senhora anunciou. Por que eu estou dizendo isso? É para tornar mais trágicas as coisas? Não. É para nós vermos como Nossa Senhora anunciou isso há mais de 100 anos e isso está se cumprindo agora. Agora, nos dias de hoje. Hoje, sexta-feira, está se cumprindo. Hoje é 21, né? Hoje está cumprindo isso. E nós devemos atender aos pedidos de Nossa Senhora e nos movimentar para não permitir que as igrejas fechem, para fazermos terços públicos, para pedir que Nossa Senhora proteja o nosso país de todas essas maquinações que se voltam contra ele, para que proteja os católicos, para que faça com que os sacerdotes sejam sacerdotes mesmo. E não fiquem eles muitas vezes espalhando o pânico de uma vida terrena, quando eles deviam espalhar a esperança da vida eterna. É isso que eu gostaria de mostrar aqui, como quando Anderson, por exemplo, do inferno, etc., ele não é ele que está falando. Ele está dizendo o que Nossa Senhora diz.
E Nossa Senhora disse isso para advertir e ajudar as pessoas a se converterem. Agora, uma outra objeção que eu vi, e já o tinha ouvido, em certo tempo já tinha ouvido, que é o seguinte: Nossa Senhora disse que viria uma segunda guerra, que viriam os erros do comunismo, que viria tudo isso como consequência dos pecados dos homens, por eles não terem se convertido. Bom, então há certas pessoas que fazem um raciocínio que é de uma ilogicidade total. Uma vez que o comunismo e os seus erros são um castigo por os homens não terem se convertido, nós não devemos fazer nada contra eles. Devemos deixar correr. Mas como? Então Nossa Senhora vem falar de erros e nós vamos renunciar ao dever que nós temos como católicos de combater os erros? Seria uma contradição isso aí. Sempre a Igreja apontou as grandes heresias como um castigo para a Igreja. Mas o que é que os grandes santos fizeram? Combateram as heresias. Combateram o mal. Porque se fosse para fazer esse raciocínio, então os santos nunca têm combatido as heresias. Não sei se está claro isso aí. Não muito sei claro. se eu consegui ser claro. Com certeza, senhor Sepúlveda, muito claro. Pronto, então, esses são assim, as coisas que me ocorrem dizer aqui são essas. Não sei se você lhe ocorre mais alguma coisa. Não, só para dar fechamento, parece que o senhor tinha me falado que tinha uma reunião, né, após a live, senhor Sepúlveda. Sim. Só fechando, pessoal, essa brilhante exposição do senhor Sepúlveda, eu quero deixar algumas coisinhas para vocês meditarem. Não ofendam mais ao nosso Senhor, que já está sendo muito ofendido, disse Jacinta. Isso daí deve sempre permear o nosso exame de consciência e suplicar graças especialíssimas para viver isso. Só que Nossa Senhora, ela pede algo, e isso daí é um fator de esperança muito grande para cada um de nós, que quando muitas vezes a gente não consegue, essas questões das fraquezas, as tendências, você, nossa, mas eu sou tão fraco, essa vida santificada, nunca se esqueçam que Nossa Senhora em Fátima, depois que mostrou o inferno, ela disse, para salvá-las, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. E a Nossa Senhora, como uma mãe especialíssima, ela não pede a devoção ao Imaculado Coração simplesmente para a sua salvação, mas ela quer te santificar por meio dessa devoção. E foi dado poder a Nossa Senhora. Isso é uma coisa tão maravilhosa que São Luís expõe bem no tratado, que Nossa Senhora tem poder sobre as almas, para inocular nessas almas as virtudes, as graças. E São Bernardo vai dizer que nenhum dom é concedido a cada um de nós que não passe pelas mãos de Nossa Senhora. E por que eu estou falando isso? Porque Lúcia de Fátima disse que os 2 últimos remédios da humanidade é a devoção ao Imaculado Coração de Maria e o Rosário. Sendo que ela disse que Nossa Senhora deu uma nova eficácia para esta oração. E que não tem nada no campo material, tá? Ou no campo sobrenatural que não possa ser alcançado por esta oração. E acreditem nisso. Vocês se consagrando ao coração imaculado de Maria, vocês rezando o rosário, estudando essas coisas, vocês vão ajudar de uma forma muito concreta a já começar a combater o comunismo pela sua vida santificada. Por quê? Porque o comunismo é ateu. Eles odeiam essa coisa de santidade. Eles querem matar os cristãos, eles querem dizimar os padres, querem acabar com as igrejas. Então, a sua vida reta já é um combate contra as forças do comunismo, que Nossa Senhora disse que iria esparramar os erros pelo mundo. Agora, vocês também, por favor, tomem como meta da vida de vocês entender um pouco mais isso, porque a sua família corre um risco muito grande. Seus filhos na escola correm um risco muito grande. Eles estão instalados em todos os lugares, principalmente também dentro da igreja, por meio da teologia da libertação. Então, peguem tudo isso como que um alerta, entendeu? Porque essa questão de ficar julgando-nos como os pregadores apocalípticos que querem assustar, não, nós estamos querendo simplesmente ser a extensão da mensagem da Virgem Maria. Somos escravos dela, consagrados dela, e falar, ó, ela disse isso, tá?
Então, assim, façam isso. E, por Ô, favor, Anderson, pessoal, pode falar, Anderson, querido, pode falar. Pode falar. veja bem, de tal maneira ao contrário, que Nossa Senhora veio dizer, por fim, o meu imaculado coração triunfará. Então, ela veio dar esperança. Ela veio dizer o seguinte, convertam-se, salvem-se. Mas eu queria chamar a atenção aqui de uma coisa. Ela não pediu que nós só pensássemos em nós. Eu tenho aqui um trechinho do Dr. Plínio, que ele escreve um artigo muito bonito. Ela diz assim, Nossa Senhora quer piedade, quer reparação, mas ela baseia o seu desejo numa visão imensa dos acontecimentos. Ela veio falar para 3 pastorinhos. Ela não veio dizer assim, olha, o fulaninho, o cicrano e tal não estão bem. Não, ela veio dizer, a humanidade não está bem. Os homens estão se perdendo. A igreja não está bem. Então ela veio dizer o seguinte, vejam, um andante de um navio que chega e diz o seguinte, meus caros, este navio está afundando. Este navio entra água por todos os lados. Ao mesmo tempo há incêndios. Rezem por tudo. Não é assim, eu vou rezar para eu pular na água e me salvar. Não. Então diz assim aqui, não se trata, dentro das perspectivas sem limite de Fátima, de salvar só esta ou aquela alma individualmente considerada. Trata-se de ver mais alto e mais longe. É pela salvação de toda a humanidade que se há de lutar, pois não é só este ou aquele homem, mas são legiões de almas que ameaçam perder-se em uma crise das mais graves da história. Foi isso que Nossa Senhora veio dizer. E é para essa tarefa imensa que Nossa Senhora pede, não Cirineu, mas muitíssimos deles, falanges inteiras de Cirineus. Sim, confirmando essa sua fala, é o que Nossa Senhora diz, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. E acreditem, vocês que estão aí, a Nossa Senhora quer utilizar da sua vida para ser um propagador da mensagem de Fátima. Por isso que nós aqui, Senhor Sepúlveda, como editora Imaculada, nós estamos fazendo esses lançamentos, mas eu queria, assim, dizer para vocês, queridos, esse livro, A Magnífica Promessa dos 5 Primeiros Sábados, ele é um manual do que Nossa Senhora pediu. Dentro da sua paróquia, isso daqui precisa acontecer. O seu padre precisa promover. Tanto que a gente iniciou esse livro aqui, a equipe da editora, fazendo um apelo aos padres. A contracapa é um apelo aos leigos. Por quê? Porque para salvá-las, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Se fizerem o que eu vos mandar, vocês terão paz e muitas almas se salvarão. O que ela pediu foi a comunhão reparadora dos primeiros sábados. Então, se vocês puderem adquirir essa obra, estudarem, compreender, passarem para frente, estender também por meio de áudios no WhatsApp, se você tiver um canal no Facebook, qualquer coisa, nos ajude a compartilhar a mensagem de Fátima. O link é editorimaculada.com. O nosso amigo Pablo está deixando passar aqui, direto o endereço do nosso site. Então a gente, assim, agradece muito também por vocês estarem adquirindo os livros da editora e ajudar as 14 famílias que trabalham conosco. Senhor Sepúlveda, sem palavras para agradecer, para mim é uma grande honra ter o senhor aqui conosco, e eu queria que as pessoas conhecessem um pouco mais o seu trabalho. Muitas pessoas já falaram que te acompanham pelas mídias sociais, que o senhor fala no Radar da Mídia do Terça Livre, mas qual que é o seu canal? Onde que as pessoas podem receber o seu conteúdo, tanto pelo YouTube como pelo Instagram? Pessoal, vocês estão conseguindo escutar o senhor Sepúlveda falando aí? O microfone dele... Eu tinha cortado o som. Pode falar. Eu tenho um canal próprio no YouTube, é só o meu nome, José Carlos Sepúlveda. É só procurar esse canal. Eu faço vários tipos de live lá, e todos os domingos eu faço uma live assim, assuntos mais espirituais como esses relacionados ao que tratei aqui com o meu caro Anderson. E o Instagram?
E no Instagram tem uma página são as minhas iniciais, JCAMSF, né? E tenho também no Twitter uma conta chamada Radar da Mídia. Pessoal, por favor, se inscrevam nesses canais que o senhor Sepúlveda disse, mas deixa eu só falar uma coisa para você. Se você está inscrito num canal e você não ativa o sininho, é como você não tivesse inscrito, porque eles não mandam notificação para vocês. Então, tanto no meu canal, que você está aqui junto comigo, como no do senhor Sepúlveda, que você gentilmente vai se inscrever, porque nós precisamos dessa união, entendeu? Você precisa receber o conteúdo dele, você precisa entender o que ele vai estar falando. Se inscreva no canal dele, acompanhe o conteúdo dele, mas ative o sininho, porque senão muitas vezes o YouTube não te notifica, tá? Então o senhor Sepúlveda há anos vem se esforçando para trazer esse conteúdo, tá? Ele tem se posicionado verdadeiramente como um guerreiro com espada na mão mesmo, lutando contra esse inferno todo. Então vale a pena. Pessoal, eu trago pessoas aqui no canal, tá? Para ajudar cada vez mais a vocês com esses conteúdos. Então, mais uma vez, senhor Sepúlveda, muito obrigado. Te desejo uma boa reunião e a gente te espera outra vez aqui no canal para poder partilhar um pouco mais de toda essa história de vida católica que o senhor tem, nos auxiliando e partilhando conosco também, querido. Ó, já está colocado aqui, viu, senhor Sepúlveda? Todas as suas mídias aqui, ó. O Pablo, que está junto com a gente, colocou aqui tudinho. Pessoal, no meu link foi colocado as mídias dele aqui. Só o último aqui, o Instagram é JCAMSF. Calma aí, então é JC... A de Antônio, M de Maria, SF. Tá, ô Pablo, dá uma arrumada aí. Senhor Sepúlveda, vamos encerrar com uma Ave Maria? Pedindo que Nossa Senhora de Fátima... E eu, antes de encerrar, queria só agradecer, Anderson, esse convite, que para mim foi uma alegria muito grande. Nós já nos conhecemos há tanto tempo, né? E também dar uma saudação especial a todos aqueles que estiveram aqui conosco e incentivá-los. Não se esqueçam, rezem o terço. Nossa Senhora dá graças muito grandes a quem reza o terço. E incentivem os outros a rezar o terço, porque é uma arma nessa luta. E não se esqueçam de que a consagração ao Imaculado Coração de Maria é também uma fonte de graças. Eu só lhes digo o seguinte: imaginem que encontrássemos um papiro, um escrito de há 100 anos atrás, dizendo assim: se você for a tal cova assim e entrar lá dentro, tem um remédio que cura todas as doenças. Quantas pessoas não iam correr lá? Nossa, isso é a grande revelação da humanidade. Pois é, Nossa Senhora deu muito mais do que isso. E não está dentro de cova nenhuma. É só ter um terço na mão, rezar e pedir a ela. Olha que bonito isso, hein, pessoal? Olha que comparação para você erguer a sua inteligência e olhar com a luz da graça e falar: olha, eu tenho algo muito maior do que uma receita para cura física. Senhor Sepúlveda, brilhante, viu? Muito obrigado mesmo, querido. Lembrando, pessoal, só uma coisinha. Amanhã, quem vai estar falando é o Padre Francisco Amaral. A gente vai falar sobre as bestas do Apocalipse, fazer uma exegese sobre o Apocalipse 12. Vai ter coisa interessantíssima amanhã. O Padre Francisco Amaral vem estudando sobre as aparições marianas, sobre Fátima, principalmente, há muito tempo. Eu conheço ele antes dele ser seminarista. Ele era seminarista da Arquidiocese de Cuiabá. Foi o homem que apresentou ao Padre Paulo Ricardo o Tratado da Verdadeira Devoção. Estará conosco amanhã. Então, por favor, se organiza disciplinadamente para estar conosco. Tá bom, queridos? Senhor Sepúlveda, você pode começar puxando a Ave Maria, por favor, para nós? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Senhor Sepúlveda, desejo uma boa reunião para o senhor, viu? A gente vai se falando, querido. Carlos. Um grande abraço. Abraço para o senhor também, viu? Fica com Deus. Salve Maria. Salve Maria.
Boa noite, queridos. Deus abençoe a cada um de vocês, viu? Tenham um bom descanso com Nossa Senhora, São José e o Sagrado Coração de Jesus. Salve Maria.